Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Semana da Transformação Digital, um encontro promovido pela Healthcare Alliance, juntamente com seus parceiros. E hoje nós temos aqui uma mesa para discutir tecnologias e estratégias digitais no gerenciamento da crise, práticas digitais contra as novas ondas do Covid-19. Nós sabemos que todo ano, né, nos últimos 3 anos aí, nós temos sido surpreendidos por novas formas de crises que vêm acontecendo na área da saúde, e cada uma delas tem se tornado um aprendizado muito grande para todos nós, né? E em cada uma dessas crises a gente tem que lidar de forma diferente, porque as demandas são diferentes, né? Principalmente os hospitais, as operadoras, os prestadores de serviços da área da saúde estão sendo surpreendidos aí de maneiras diferentes, né? A gente lembra que, num primeiro momento, nós tivemos que nos estruturar com infraestrutura, leitos, abrindo novos hospitais, comprando equipamentos, né, recrutando recursos, enfim. E hoje a gente percebe que, por exemplo, nessa última onda do Covid, nós tivemos mais uma situação de atendimento, né, que foi um grande volume nas portas das instituições, e aí a gente vem ao longo dessas mudanças, né, de todas essas transformações, tendo que aprender a lidar com todas essas crises, né, se adaptar, agregando novas tecnologias para que a gente possa passar pelas crises de forma minimizada, né, e atendendo melhor aos nossos clientes. Então, é por esse motivo que a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho sobre como lidar com estas crises, né? Que parece que normalmente elas vão continuar acontecendo, pode ser que sejam em menores efeitos, mas que todo ano parece que a gente vai ter aí uma renovação de novos vírus e tudo isso, e a gente vai precisar estar lidando de formas diferentes. Então, é importantíssimo que a gente use toda essa experiência que nós tivemos como aprendizado e que a gente se prepare para o que tem por vir também, né? Então, a Healthcare Alliance é uma empresa do Grupo MV que vem desenvolvendo aí um ecossistema de saúde, agregando soluções que são complementares às soluções do Grupo MV, mas que também tem parceiros com tecnologias especializadas e que são muito efetivas nesse processo, fazendo com que os clientes possam desempenhar a melhor gestão, né, e o melhor atendimento aos seus pacientes. O nosso papel, justamente, é selecionar as melhores soluções que temos no mercado, né? Fazer com que a gente tenha um portfólio de soluções que possam agregar realmente para o cliente final, e é por isso, então, que a gente trabalha diretamente nos relacionando com os clientes e com os fornecedores de mercado, né? Então, nosso papel é justamente fazer essa aproximação e trazer esse benefício para o mercado de saúde como um todo. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente aí a participação dos nossos amigos. Hoje a gente está aqui entre amigos nessa mesa, são executivos aí de mercado que a gente já se conhece há bastante tempo, né, e nos tornamos amigos. Então, agradecer a Manuel, Milton, Cláudio, a Ângela, que vai fazer a mediação dessa mesa, agradecer a participação de todos que estão aqui com a gente hoje para discutir um pouco sobre essas tecnologias e meios pelos quais a gente pode minimizar as crises, como a gente
comentou inicialmente, e também já convidar vocês para as próximas mesas, né? Porque, como eu citei inicialmente, é a Semana da Transformação Digital. Nós teremos 6 lives, essa é a primeira delas. São 2 por dia, entre hoje, amanhã e depois de amanhã, todas no horário das 10 e das 15 horas. Cada uma tem um tema específico, com palestrantes renomados, como nós temos aqui hoje, participantes de mercado, clientes, e tudo isso vai ser muito enriquecedor para que todos nós possamos fazer o melhor aproveitamento de toda a transformação digital que vem passando pela área da saúde de uma forma muito rápida e que nós precisamos, então, estar acompanhando e desenvolvendo da melhor forma possível. Então, agradeço novamente e já passo a palavra para a Ângela, que vai se apresentar e vai fazer a mediação aí dessa mesa. Muito obrigado a todos e tenham um excelente evento. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ângela Lopes, gerente de canais e parcerias da Healthcare Alliance, e trabalho com o Fábio, como meu diretor aqui na instituição. É um grande prazer trabalhar com ele, e é um grande prazer ter vocês aqui, tanto os palestrantes como quem está assistindo, né, o evento. Eu acho que vai ser um evento muito enriquecedor para todos, né? Porque falar de tecnologia e estratégia digital para gerenciar a crise, seja ela Covid ou não Covid, hoje, nos dias de hoje, é fundamental. O que mais se escuta hoje em dia é falar a respeito de pandemia e da transformação digital, seja ela em instituições, ou seja de saúde ou não saúde. E esses dois assuntos, eles caminham paralelo para que a gente encontre soluções para as nossas casas, né, para as nossas instituições. Para contribuir com tudo isso, hoje a gente tem, como o Fábio falou, o Cláudio Juliano, CEO da Folks, o Milton, diretor de TI da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e o Emanuel Toscano, superintendente de operações da ACD. Instituições de grande porte, renomadas, e que podem contribuir muito com tudo que já foi vivido nesses 2 últimos tempos, né? Então, hoje a gente entende que transformação digital, ela tem elevado positivamente os níveis da assistência e da experiência com o paciente, do paciente, nas nossas instituições. Ele facilita a integração dos trabalhos das equipes multidisciplinares, mas também monitora e otimiza as nossas rotinas, os nossos processos, né? Então, nesse contexto todo, eu queria, de vocês que estão aqui participando, compondo essa mesa, quais foram as lições aprendidas durante esse período de pandemia, né? Quais tecnologias deram certo, quais não deram tão certo, e o que faz a diferença nesses momentos mais críticos? Perante a visão de vocês, o que fez a diferença, né? E o que foi mais positivo em todo esse momento? Então, abro para vocês, se vocês quiserem se apresentar, por favor, fiquem à vontade, mas abro para vocês contribuírem com essa discussão, né? Então, não sei, Milton quer falar inicialmente, por favor. Bom dia a todos. Pelo visto, você começou pelos mais novos, né? Você pegou... eu acho que primeiro... Eu me incluo nessa, Milton, eu me incluo mais jovem. Agradecer o convite, mais uma vez, agradecer muito pela escolha, por estar me dando essa oportunidade, a oportunidade para a Santa Casa falar um pouquinho, né? Sobre tecnologia, eu antes do evento, mesmo, claro, estava pensando o que a gente falaria, mesmo à noite, pensando ontem, e eu voltei no tempo, bastou voltar 2 anos, né? Dia 22/2/2020. Se a gente regredir, voltar para aquele tempo, em 22 de fevereiro, aqui no Brasil, a gente escutava a pandemia na Europa, mas a gente parecia imune. Eu sempre achava que não ia chegar, né? Imune. Eu fui viajar um pouquinho antes, comecinho de março, para a praia, até no litoral sul, e tranquilo. E se a gente, por exemplo, aí é só voltar e fazer voltar no tempo. Em 22 de fevereiro de 2020, este evento,
Esta reunião, essa oportunidade, certamente seria presencial, né? Claro. Sim. Fevereiro de 2020, e a Europa já com notícias alarmantes, né? Sim, então, eu acho que, primeiro de tudo, a conexão remota virou a tecnologia. Eu não tinha câmera no meu micro, né? Para que câmera? Não tinha sentido. Não tinha nem toda a estrutura. O Zoom, para mim, até fazendo era mosquito à noite fazendo barulho. Zoom, né? Porque eu não sabia o que era Zoom. Eu tenho que confessar a todos vocês. Eu não sei se, mas nós não. Então, eu acho que a tecnologia, essa não aproximação, mas essa conexão já trouxe, é uma revolução, né? É uma mudança, não sei se é uma revolução, mas já é uma grande mudança, sem dúvida que ficou marcado uma das coisas. Em termos de tecnologia, a gente aqui até, claro, imagino, e o Manuel não deve ter sido diferente, nós somos SUS, então vocês, a partir aí sim, de 15 de março, podem imaginar o que a gente viveu aqui. Numa conclusão na época, quando a nossa superintendente chamou para os diretores, ela simplesmente, a declaração dela foi resumidamente assim: estamos em guerra. E realmente todos agora sabemos que foi uma guerra, e guerra tem óbitos, né? Então, inevitavelmente, com óbitos, muitos, né? Então, a tecnologia, nesse tempo de guerra, e agora pós-guerra, acho que muito mais agora, mas a gente sobreviveu com o que a gente tinha. E aí também acho que fica uma questão que a gente não percebia, intrinsecamente a gente está usando o PEP, a gente está, mesmo que a gente usando não como poderia usar, depois num outro capítulo eu falo para vocês, mas a gente estava informatizado ao menos o suficiente, não o que seria certo, para a gente transcorrer com a tecnologia, meio que ela não apareceu, né? Porque a gente estava usando, ela ajudou, mas a gente estava com foco, claro, em outras coisas, que era no atendimento, nos mais de 100 leitos de UTI, e dentro, para que a gente pudesse chegar e atender 100 pessoas de UTI em alguns momentos, claro que a tecnologia estava intrínseca, estava lá dentro. Então, aí a própria Santa Casa percebeu que ela tinha o mínimo de tecnologia para enfrentar essa guerra. Eu acho que é isso. Então, eu acho que essa de tecnologia foi de enaltecer aquilo que a gente tinha, mesmo que ainda muito a evoluir, que a gente sabe disso, né? Acho que é isso. E o primeiro plano sempre é o assistencial, né? Atender, né? E a gente, às vezes, olha para a retaguarda, né? Que é o que está por trás para todo aquele atendimento acontecer, né? Então, eu acho que a tecnologia estava intrínseca e chamou atenção mais do que porque a coisa fluiu como tinha que fluir para a gente enfrentar essa guerra, né? É isso. Eu resumiria assim. Perfeito. Emanuel, dá seu... Eu acho que o Cláudio tocou nos dois grandes, não chamaria de inovação, mas de intensificação do uso, mas eu acho que o que foi inovação foi a postura humana frente à tecnologia. A nossa resposta a aderir à tecnologia, por exemplo, de conectividade, né, Zoom, Teams, Google Meet, etc., ela foi instantânea. As pessoas, inclusive, aconteceu até um fenômeno interessante aqui, que nós, né, que é o pessoal um pouco mais sênior, ou menos júnior, nós aderimos rapidamente às plataformas digitais de conexão, e os jovens tiveram que se adaptar depois da gente. Olha só, nós derrubamos um tabu aí. Verdade, então, assim, bem colocado. Porque aconteceu assim, todo mundo teve que aprender rápido a usar uma tecnologia que já existia, mas a inovação foi, eu acho que é isso, como nós encaramos a necessidade de usar a tecnologia, porque antes era uma opção, hoje, e aí, de repente, se tornou uma obrigação. E aí nós pensamos assim, a ACD teve uma característica um pouco diferente dos demais hospitais que têm pronto-socorro, etc., porque nós não temos pronto-socorro. Nós totalmente eletivo, tanto ambulatorial quanto cirúrgico. Então, nós tivemos uma redução drástica das nossas volumetrias, com episódios de ocorrência de casos de Covid dentro da nossa instituição, seja pacientes, seja funcionários. Então, nós entendemos a tecnologia como um meio de proteger as pessoas, seja no trabalho remoto, através do uso das plataformas digitais,
E nós passamos a adotar, de modo bastante intensivo, a telemedicina. E isso foi está sendo uma grande aliada nossa nesse momento, para, inclusive, também proteger os pacientes que nós atendemos um grupo, né, um tipo de paciente que é mais vulnerável, né? Tem muitos pacientes que têm vulnerabilidade maior e a telemedicina ajudou a não descontinuar o atendimento, mas preservando também a sua saúde. Então, eu cito a telemedicina, embora a nossa realidade, como nós somos essencialmente atendimentos de ortopedia, que tem uma necessidade de contato físico com o paciente muito grande, as oportunidades de contato via telemedicina com os médicos são restritas. E a fisioterapia também, a gente tem uma série de restrições, não conseguimos fazer todos os tipos de procedimentos, não só fisioterapêuticos, mas fono, terapia ocupacional, psicologia, etc., totalmente online. Embora esse número, nós até conseguimos hoje, em 2021 nós fizemos um pouco mais de 8.000 atendimentos via telemedicina. Um pouco mais da metade foi atendimento de consultas médicas, e, por incrível que pareça, a metade foi terapias. Por quê? Nós descobrimos um mecanismo de conectar com os pacientes, mesmo que a gente não conseguisse fazer o exercício, mas você conseguia dar instrução, as orientações. Sim. Alguns exercícios poderiam ser feitos sob supervisão. E o grande ganho foram nos atendimentos de psicoterapia. Porque esse, sim, ele ganhou o mundo, né? A área de psicologia, minha sobrinha, ela trabalha na regional lá do Espírito Santo, do Conselho Regional de Psicologia. Ela falou, olha, houve um crescimento simplesmente de 800% no uso da teleatendimento na área da psicologia. Então, esse campo, de fato, nós evoluímos bastante. E, atrelado a isso, né, como a conectividade aumentou, outra coisa que nos preocupou muito e nós tivemos que investir também rapidamente foi na segurança da internet. Né? Nós tivemos que implantar, comprarmos soluções, fazermos ataques simulados, aquela coisa toda, né, para garantir também os nossos acessos, porque, junto com isso, um pouco antes da pandemia, nós estávamos em plena implantação da LGPD, com uma série de mecanismos aí de proteção de dados, de preservação da privacidade das pessoas. E aí, isso assim, aquilo que, poxa, é um negócio que a gente está implantando, porque a lei exige, nós podemos visualizar agora a real utilidade disso, porque nós vivenciamos aí no mercado, é público notório, hospitais sendo, digamos assim, atacados, né, tendo sua base de dados aí, digamos, sequestrado, né? Então, isso mostrou, essa realidade mostrou, assim, a necessidade de nós aderirmos à tecnologia de modo talvez mais acelerado e a necessidade da segurança. Eu acho que coisas que a gente investia, mas com dor no coração. Pô, você colocar dinheiro pesado em cibersegurança, puxa, negócio assim que você não vê resultado. E agora não, se tornou uma necessidade aí de primeira ordem, não? Ou ganhou uma certa, digamos assim, prevalência nas decisões. Né? Então, acho que foram as tecnologias que eu julgo que mais tiveram impacto aí. E o grande diferencial disso tudo, gente, é a nossa postura, a postura do ser humano frente à tecnologia. Isso mudou completamente. Não tenho dúvida. Perfeito, perfeito. Muito bom, Emanuel. Cláudio, você que vive o ambiente tecnológico 100% do dia e tem atuado muito em várias instituições, o que você traz para a gente? Bom, pessoal, primeiro, bom dia, parabéns mais uma vez pela organização, né, da Semana Transformação Digital. Sempre é bom estar aqui com todos esses nossos amigos, nessa comunidade da área de saúde digital, nessa parceria eterna que a gente tem, né, com o Healthcare Alliance, especialmente com a Ângela, com o Fábio, e todos que fazem parte aqui da nossa área. Né? Olhando para trás, né, vendo há 2 anos, né, quase agora, exatamente o Milton falou, há 2 anos, né?
E cada um tem as suas histórias, né? De viagens, de voltar e entrar para a guerra, né? E as tecnologias nesse período, sem dúvida, colaboraram até mesmo para esse lado humano que o Emanuel colocou, porque apesar da distância, né, algumas tecnologias, em especial a telemedicina, aproximou dentro da possibilidade do momento, né? Isso seja no lado pessoal, né? Imagina, eu passei 1 ano e meio sem visitar minha mãe, né? Só depois de 1 ano e meio, não passei 1 ano e meio sem falar com a família. Eu tive como fazer isso remotamente, né? Então, a tecnologia trouxe uma proximidade, seja no âmbito pessoal, no profissional, né? Deu, inclusive, ganhos de produtividade, né? Pensa aí em toda a operação mais não assistencial do hospital, né? Operação no back-office, tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu. E aconteceu de maneira muito eficiente, né? Graças à possibilidade de interação remota, né? Então, acho que teve uma tecnologia, sem dúvida, né, que a pandemia acelerou e trouxe benefícios concretos, foi a telemedicina, toda a parte de interação remota, né, como estamos fazendo agora. Então, isso foi marcante, foi um boom, explodiu, e teve lugares que explodiu também mesmo, no sentido negativo da palavra, porque começou aí os excessos, né? Você fazer telemedicina pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, a gente teve também o lado positivo e teve o lado de alguns cases também não infelizes de abertura de portas indevidas, e aí o Emanuel até colocou isso, né? Também como segurança da informação. Então, a gente teve coisas muito boas e o destaque maior, sem dúvida, é a telemedicina, né? Nós também tivemos outras tecnologias que alguns hospitais colocaram para funcionar, né? Analytics preditivo, né? É um deles, acho que depois pode aprofundar essa temática, mas me lembro, em abril de 2020, na Folks, nós elaboramos um documento que chamou de Melhores Práticas Digitais para o combate à crise da Covid-19. E nesse documento, né, a gente colocou várias coisas e fizemos também um compêndio de tecnologias para ajudar nessa crise. Analytics era um deles, por exemplo, você fazer um capacity planning, né, da sua capacidade de atendimento em função de ondas. Naquela época, a gente só sabia que ia ter uma onda, né? A gente não sabia que ia ter várias ondas, né? Imaginava-se que ia começar e ia terminar em 4 meses, 5 Não, meses, né? e o Milton já ia viajar de novo, né? Só que não é bem assim, né? Essas crises vêm em ondas, e especialmente no caso da pandemia. Portanto, eu acho que tem algumas tecnologias de destaque, e eu destaquei essas duas, né? Telemedicina e Analytics, né? E existem várias outras que foram também utilizadas, mas eu acho que essas duas, assim, foi o dia a dia. O gestor precisava de informação para tomar a decisão, né? E ele teve, quando o hospital era de fato digital, né? O gestor público também teve informação, né? Só olhar os momentos de apagão de informação para a gente ver o quão valiosa é a informação, né? E a telemedicina. Então, foram essas duas, Ângela. Perfeito, Cláudio. Pegando um pouco do que você acabou de falar, não acabou, né? A gente ainda tem ondas, podem vir outras que a gente não tem essa previsão, né? E assim, você falou de analytics, né? Preditivo. É uma sensação que eu tenho, e aí a gente abre para todos, né? Que as instituições hospitalares não usam isso de maneira profunda ou de maneira recorrente, e acaba tomando a decisão de algumas situações críticas quando a coisa acontece, né? Quando o problema surge. O que você pode contribuir conosco, Cláudia, a respeito do analytics preditivo? Perfeito, Ângela. Vamos primeiro conceituar, né, o que é o Analytics, né? Isso, perfeito. Importante para a gente falar a mesma coisa.
Eu gosto sempre de um conceito que a gente usa nas avaliações da HIMSS, que é assim, Analytics é o uso da informação para tomada de decisão, contendo ferramentas que ajudam na coleta, no processamento e na distribuição dessa informação. Isso é Analytics. A gente divide Analytics para trás e para frente, de um jeito mais lúdico. O para trás é chamado Analytics retrospectivo, que pode ser simplesmente descritivo, que descreve o que aconteceu, ou pode ser diagnóstico, mostrando o que aconteceu, por que aconteceu aquilo, né? E quando a gente olha o Analytics preditivo ou prescritivo, a gente está olhando para frente, e o preditivo nos dá cenários, né, do que vai acontecer. E o prescritivo inclui variáveis para modificar esse cenário. Então, temos o Analytics preditivo e o prescritivo. Um exemplo rápido, né, para terminar a conceituação. O Analytics que olha para trás, o retrospectivo, ele pode dizer assim, 10 pacientes tiveram AVC. Tá? Esse é o descritivo. Foram atendidos no PS com AVC. O diagnóstico pode dizer que eram 10 pacientes com AVC porque eram hipertensos e tiveram algum episódio qualquer de um AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, ele disse também um pouco do porquê. O preditivo é, já que a gente sabe que pacientes hipertensos têm AVC, quantos pacientes com AVC serão atendidos no meu PS no próximo ano? Estou olhando para frente, preditivo. E se, como sistema de saúde integrado, a gente colocar alguma ação de prevenção e promoção, por exemplo, um programa de redução de peso para reduzir também a pressão dos hipertensos, né? Qual será o impacto nesses casos previstos de AVC? Né? Então, a gente faz esse uso do Analytics. Na pandemia, no começo da pandemia, vários modelos preditivos foram desenvolvidos, alguns algoritmos para dizer, em primeiro lugar, qual era o capacity necessário para dar conta do volume de pacientes. Eu preciso de quantos médicos no PA? Eu preciso de quantos leitos de UTI? Quantos leitos de UTI sendo necessário ventilação mecânica? Quantos irão morrer? Né? E aí depois surgiram até alguns analíticos que olhavam o cenário municipal ou mesmo mundial para determinar, inclusive, se o grau de isolamento aumentar, qual era o impacto nos casos e na mortalidade. Então, o Analytics foi fundamental e é fundamental, e a gente precisa usar ainda hoje, porque uma nova onda virá. Tá? A gente está preparado para essa nova onda? O Analytics preditivo pode nos ajudar nisso. Essa era a minha pergunta, se a gente está com a casa pronta para as novas situações que vão vir, né? Então, Milton, Emanuel, como é que vocês hoje fazem essa previsão ou se preparam para toda essa possibilidade de novas crises? Bom, assim, nós temos aqui algumas dificuldades inerentes ao nosso mundo. Uma das questões é que a gente é um pronto-socorro porta aberta. Até nós aqui, naquela época, lá em 2020, montamos tenda aqui para o Covid, para isolar do pronto atendimento nosso, que continuou normal, né? O pessoal continuou caindo na 23 de maio, continuou vindo para cá o SAMU, e a gente com tendas de Covid. Até semana passada, nós desinstalamos novas tendas que a gente montou para essa onda que veio agora no comecinho do ano, dezembro, comecinho do ano. Falar para vocês que a gente usa tanto preditivo, analytics, nesse sentido de ajudar no apoio à assistência, nós estamos muito básicos, muito. O que nós temos, a gente focou até, pode ser que agora esse movimento, tudo isso que está acontecendo no mundo, e a gente até tem visto algumas demandas da área da assistência e do corpo clínico
no sentido de previsão, fazer previsão, questão de sepse, algumas coisas têm sido feitas, alguns movimentos, mas o nosso Analytics ele sempre focou, no final, no back-office. Previsão orçamentária, faturamento, atendimento para as nossas 52 especialidades que a gente tem, sempre foi o foco no back-office. Acho que está na hora, claro que passou da hora da gente ir para essas análises, algumas que você falou aqui, Cláudio, claro, e a gente está no movimento, mas hoje a sensibilidade, a decisão, ela está baseada no sentimento mesmo, na percepção do corpo clínico e da assistência. Eu não tenho como... Então, se eu vou precisar mais de leito amanhã, se eu tenho um eletivo lá no centro cirúrgico, meu centro cirúrgico também está recebendo eletivo, assim como do pronto-socorro, quantos leitos eu preciso, quantos RPAs eu tenho, quantos UTIs e quantos leitos de enfermaria, quantos de Covid que a gente separou, tudo isso a ferramenta que a gente usa ajuda, mas é muito mais sensibilidade e percepção da vivência deles. Que agora, queira ou não, com essa vivência que eles tiveram, imagine o que eles estão... Né? Então, mas a gente faz sentido, a gente tem que ir para algo mais estruturado, né? Uma previsão mais estruturada, baseada em dados preditivos para fazer o prescritivo. Simular, né? Simulações. Simular algumas coisas, né? Cenários futuros para ter uma atuação mais assertiva, né? Por exemplo, a pandemia, inicialmente, ela consumia os insumos, né? Ela tinha uma alta taxa de internação, não tinha equipamento nem insumos para atender todos os pacientes. A onda atual, ela é mais rápida, menos letal, mas ela tira as pessoas do atendimento, né? Ela acaba com essas pessoas deixando afastadas. Como é que você faz para operar tudo isso, né, com menos pessoas para atender, né? Ângela, bem lembrada essa questão de insumo. Nunca, nós temos que lembrar que aqui Santa Casa está naquele financiamento insustentável, né? Então, é insustentável. O financiamento não se sustenta o que a gente recebe. Acho que o Emanuel vai concordar plenamente comigo. Então, nós temos, na guerra, no período guerra, nós estabelecemos handles diários aqui no jardim, em frente ali no nosso jardim externo, em que corpo clínico, os diretores principais, administrativos, até TI, participam desse handle e ele permanece diário. E aí, o que a gente fazia em termos de analista é falar: eu tenho máscara por 3 meses. Eu tenho respirador para esses leitos. Esse era o exercício que a gente fazia. Eu tenho esse determinado medicamento até semana que vem. Eu tenho bolsa de sangue para transfusão até... Isso não mudou muito, né? Nós estamos em guerra ainda. Então, tudo voltando. Tudo uma percepção, claro que baseado em relatórios da nossa ferramenta, MV, no caso. Claro que é ele que está me ajudando. Claro que é o BI, que a gente tem que estar fazendo uma linha, uma reta de consumo versus paciente dia para saber quanto de bolsa de sangue eu tenho. Mas tudo muito, como eu falei, voltado para o nosso back-office. Quanto de medicamento eu tenho para a semana que vem. Perfeito. Nada voltado... Oi, Fábio. Fazer um comentário aqui, uma brincadeira com o Milton, que a gente estava falando um pouco antes aqui da abertura, né? Que ele estava lembrando que a gente trabalhou junto no bug do milênio, né? Foi. O quanto a gente se preparou, né, para aquele bug. Verdade. E quantas contingências foram feitas e em todas as esferas, né? A gente olhando para a falta de insumos, falta de energia, falta de água, falta de tecnologia, tudo que poderia acontecer com o bug do milênio, como nós nos preparamos antecipadamente, né, para uma coisa que poderia acontecer, uma catástrofe, e os hospitais e as empresas todas se prepararam para isso, né? E aqui, com essas crises, nós não tivemos esse tempo, né, de preparação. Então, tivemos que correr atrás de muitas dessas contingências, né, como o Milton está falando aí, e muito no dia a dia, na hora que o médico... Que o problema surgia, né? Exatamente. Então,
Só contribuindo um pouco para a fala do Milton, aí, desculpa me intrometer aqui. Imagina, excelente, excelente. Eu acho que foi muito bem lembrado pelo Fábio, foi uma experiência que a gente viveu, estava previsível, nós estávamos em 1998, era previsível em 1999, mas eu quero registrar aqui, aí até pegando um pouco o gancho do que o Emanuel falou, da questão de humanização. Esse período de guerra que a gente viveu, a Santa Casa nunca teve tanta participação da sociedade em ajudar no medicamento, em doar o respirador, em doar... Foi fora do comum. Isso tem que ser registrado, né? Até porque, bom, né? O lado humano. Então, foi reformas de unidades, abertura, foi impressionante, isso tem que ser registrado, porque a gente viveu isso com muita intensidade. É de se registrar com muito prazer e honra, né? Certo? É isso aí. Até a flexibilização dos tetos das metas, né, Milton? É verdade. O próprio Ministério da Saúde também fez uma... Ele reduziu, exato. Ele entendeu. Ele muito bem. Entendeu. Garantiu aí a parte da média complexidade, né? Então foi uma coisa positiva mesmo. E financiou os leitos de UTI, né? A gente tem que, de uma maneira tal, ele financiou até que diferente do que tem hoje o valor. Então, a gente tem que registrar. Perfeito. E do ponto de vista de casa arrumada, eu acho que assim, a gente teve uma marca, né, na estrutura organizacional. Acho que hoje, aquilo que era improvisação, hoje nós temos um pouco mais de planejamento. É perfeito. Nós vamos assim, ser capazes de responder a todas as demandas que vão surgir? Não, é impossível, mas eu considero que hoje nós somos muito melhor preparados, até do ponto de vista de logística, né? Então, aqueles insumos críticos envolvidos, né, em pacientes com Covid ou outros paralelos que precisam de dar retaguarda, nós estamos já um pouco melhor preparados para enfrentar uma onda que possa vir aí de mais grave ou menos grave. Nós não sabemos o que virá, né? Segundo o Cláudio, é certo que virá, não sabemos a intensidade. Mas eu acho que não só a CD, eu acredito que todas as instituições sofreram muito com a imprevisibilidade, né? Era tudo muito... Nós nos tornamos vulneráveis. Nós chegamos a um momento aqui de determinados medicamentos aqui, de anestésico, por exemplo, nós tínhamos para 20 dias. É isso aí. Bateu um desespero. Pô, vou ter que começar a desmarcar a cirurgia, vou ter que fazer todo aquele movimento. E aí a gente conseguiu reverter, vamos, né, junto com a parceria com os fornecedores, mas como o Milton falou, na base da experiência das pessoas aqui dentro, que foram magníficas, assim, todo mundo se revelou assim, excelentes combatentes, assim, todo mundo atento, não disperso, todo mundo está focado, né? Foram construídos caminhos, rotas de soluções administrativas que permanecem. Nós implantamos um comitê de crise que se reunia todos os dias durante o pico da crise, e ao longo do tempo depois fomos diminuindo para semanalmente, para cada 15 dias, e hoje, depois nós tínhamos até suspenso, e agora com esse retorno nós voltamos novamente a cada semana, por enquanto está dando certo, né? Então, assim, e tem respostas que nós criamos administrativas que está impregnado nas equipes. As pessoas estão treinadas, então, né, nesse sentido, a gente está um pouco mais preparado, né? Está mais alerta. Agora, do ponto de vista de uso de tecnologia de analytics, é isso. A nossa analytics era boa e velha. A experiência, né? Retrospectivamente, dando dados assim de quanto, né, até quando vai durar nossos estoques, é a mesma coisa. Mas a gente eu acho que esse é um campo que dentro dos hospitais precisam evoluir bastante. Né? Exato, Manuel e Milton, porque o ponto é, se a gente passou por essa pandemia e a tecnologia ajudou, né? E a Ângela trouxe uma pergunta, né? Será que nós estamos melhor preparados, né? E de uma maneira geral, e vocês estão dizendo, de uma maneira geral, estamos bem melhor preparados, tanto que as instituições conseguiram passar por essa onda do Ômicron de maneira mais, vou colocar bem entre aspas, tranquila, comparada à primeira onda, né?
E aí as questões, como é que tecnologia... É uma pergunta que eu tenho para vocês que estão no dia a dia de uma instituição, né? Como é que as tecnologias, não só analíticas, ficaram no hospital? Assim, o que é que... Vai vir eu estou aí fazendo uma predição. Vai vir uma próxima onda. Pode ser que nem seja de Covid, né? Espero que não. Outra coisa, né? Pode vir outra situação, né? Pode ser uma onda boa, inclusive, né? Mas se virar alguma coisa, uma nova crise, né? Que tecnologias, para além de analíticas, vocês acham que os hospitais, especialmente a ACD e a Santa Casa, têm hoje disponível, ou poderiam ter isto disponível, para melhor lidar com uma futura crise? Analíticas, a gente já sabe que sim, fora analíticas. Eu vou responder que poderiam ter. A gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Eu acho que é isso que é o que eu acho. Poderiam ter. A informação está lá, extrair, colocar e começar a fazer, imaginar e planejar e prever algo. Está lá. A gente sabe, eu costumo dizer, não deve ser diferente na CD, a gente sabe que a gente tem uma camada de pré-sal lá embaixo de informação, e você sabe, né, Cláudio? A gente tem um pré-sal, só que assim, eu não tenho o investimento das sondas para chegar lá também, eu não tenho esse recurso. E também, independente às vezes de recurso, ninguém me pediu para lá buscar, olha, vê quantos, como você falou, AVCs, mais pessoas que estavam com hipertensão. Portanto, o AVC pode ter sido o fato gerador. Mas o pré-sal está lá. Não deve ser diferente na CD. Aderência ao prontuário eletrônico, o que eu tenho lá dentro de informação, e você, Cláudio, sabe que você fez uma consultoria aqui, essas informações não estão estruturadas. Você abriu aqui com a sua consultoria a visão para nós. Elas não estão estruturadas, elas estão lá de forma textual, texto. Mas a gente tem que ter um momento, primeiro, para estruturar, para botar hipertenso, combozinho, AVC, pelo CID, já está, né? Quanto que ele estava de glicose, quanto, enfim, aí já entra no aspecto, mas isso está escrito. Então, eu tenho uma camada de pré-sal desorganizada, porque eu não consigo tirar tudo de lá. Por quê? Porque está texto. E eu acho que é esse que eu tenho que buscar. Primeiro ter um jeito de eu, com a sonda, extrair. Mas, antes disso, estruturar a minha informação, que foi até a Focus que me ajudou a ver. E isso é o que nós estamos tentando fazer. Tanto já resultado da sua consultoria, posso dizer que sim, da Focus, a nossa evolução estava textual. Vocês apontaram na consultoria de vocês. A partir dessa semana, a gente conseguiu estruturar e os dados vitais estão sendo trazidos, estruturados para a evolução. Então, o médico nosso, quando começa a evolução da manhã, tem da noite, ele já vem com os dados vitais, já preenchidos pela enfermagem. Eu queria que isso fosse tudo automático, né? Já que não foi em transformação digital, isso tinha que vir automático, do reloginho, do Big Brother, não tinha que vir, né? Mas isso a gente chega lá. Mas, pelo menos, eu tenho enfermagem alimentando nos formulários dela, no SBAR dela, e a evolução para o médico está lá, meus dados vitais. Isso já é fruto, já é um comecinho de uma transformação digital no sentido de estruturar a informação. Porque não adianta nada ter um pré-sal lá, mas tem óleo, tem água, tem sal, né? Eu preciso tirar só o óleo. Agora, pegando essa tua informação, Milton, então, um retrato da Santa Casa, nesse momento, se a gente fosse olhar para tudo que você viveu, seria aproveitar melhor tudo que você tem de tecnologia disponível. Né? Usar com mais inteligência. Eu estou usando, isso é resultado da consultoria. Eu estou usando o básico do MV. A gente sabe que a gente pode evoluir muito mais, muito mais. Eu estou usando o básico. O mesmo se dá para aquela pergunta de você, o Analytics, eu estou usando o básico. Eu estou vendo consumo, estoque, eu posso ir além, mas para isso ir além, eu preciso primeiro colocar minha informação de forma que a sonda do pré-sal consiga fazer estudo. Capturar. Estudo, né? A realidade pode ser diferente para cada instituição, né? Como é que eu vou saber quantas pessoas tiveram AVC
que estavam com pressão alta, se foi um texto que o médico colocou lá, complicou, né? Eu acho isso. Então, eu tenho uma lição de casa que a gente vem trabalhando, Sim. Né, para começar a estruturar ao máximo protocolos, os caminhos críticos nossos, né, Fábio, que foram falados lá, lembra do caminho crítico? Protocolo, né? Trazido dos Estados Unidos. Então, nós usamos poucos protocolos, estamos criando. E aí eu começo a estruturar o caminho e poder usar esse pré-sal com mais inteligência, né? Uhum. E qual é a sua volumetria de atendimento, Milton? Você tem esse número? Só para a gente assim, ter uma noção da quantidade de dados que tem lá. Ambulatorialmente, num dos prédios nossos, são 1.900, 1.600 consultas dia. Pronto-socorro, 500 atendimentos dia, 450, 500. Eletivas, 30 e pouco dias, cirurgias. Internação não vou lembrar, mas a gente está com, nesse momento, 580 leitos completamente ocupados. Ocupados, né? Completamente ocupados. Eu não tenho um leito nem na pediatria. Hoje de manhã a gente tinha como... Então, a gente está abrindo uma nova pediatria para poder... Porque agora também entra a virose, o doutor Cláudio sabe, começa a questão respiratória das crianças, né? Que antecipou, né? Está bagunçado, senhores. Era para ser junho, e está antecipado. Nós estamos com muitas crianças com problemas respiratórios, né? Bronquiolite, enfim, né? É isso. Perfeito. E, Emanuel, conta para nós. Eu acho que isso, o melhor uso do que nós já temos realmente é o grande desafio. Nós temos, nossa realidade aqui é o TASI, e ele, tenho certeza, ele é subutilizado, né? Nós fizemos um diagnóstico aqui também com a Healthcare e com parceria com a Focus, e nós estamos na metade do caminho. Nós temos muita coisa, avançamos, todo aquele trabalho lá de enterrar a adutora do esgoto, da infraestrutura, já foi feito, mas agora nosso desafio assim, é usar melhor o que nós temos. Avançamos muito, né? E acredito que o nosso desafio agora é dar os próximos passos de modo mais seguro. O que eu disse até no outro evento, a aceleração embute risco, né? Porque você quer fazer rápido para fazer esse upgrade ou adotar as melhores tecnologias, porém, a gente precisa fazer a escolha certa no tempo certo, porque senão a gente pode queimar recursos à toa. E nossos recursos são muito escassos, né? Então, você tem que dar um tiro o mais certeiro possível. Então, a gente precisa avançar nesse campo do melhor uso das informações do prontuário, né? Migrar, né? Caminhar para um hospital, de fato, paperless, que é o nosso objetivo. Nós fizemos um investimento aqui muito interessante, que foi assim, então é uma coisa que a gente, às vezes, não dá importância. Como é que estão os registros da codificação dos prontuários? Então, eu acredito que assim, esse é o risco da aceleração também, né? De repente, você começa a colocar um prontuário eletrônico, todo mundo acessando remotamente, mas a codificação está um lixo. Então, você não consegue tirar dados comparáveis, confiáveis, né? Confiáveis, etc. Exatamente. Então, assim, eu acho que uma coisa boa que nós fizemos nos últimos 1 ano e meio ou 2, até antes da pandemia nós começamos, nós investimos pesadamente numa iniciativa para melhorar o nosso processo de codificação. Nós implantamos uma metodologia, hoje nós temos 2021 100% codificado, 2019 quase 100%, 2018 em torno de 80%. Fizemos retrospectivamente e da agora para frente também. Porque isso vai dar base para a gente tomar decisões mais inteligentes do ponto de vista clínico, do ponto de vista preditivo, etc., Cláudio. Porém, aí que entra o detalhe, que é o nosso desafio, é embarcar essa inteligência, porque nós não temos pessoal capacitado para fazer isso, nós não temos investimentos dedicados para isso. Então, ter o recurso por si só não é suficiente, você precisa saber utilizar e investir para que essa utilização se reverta em decisões, né? Em decisões do ponto de vista clínico, do ponto de vista administrativo ou econômico-financeiro, o mais acertado possível. Então, acho que nós estamos alinhados, eu e o Milton, nesse sentido, é usar o melhor que nós temos disponível. E é muito interessante o que vocês falaram, porque são ERPs distintos, mas as dificuldades e muitas vezes os processos são muito
próximos muito semelhantes, né? E a deficiência, a utilização não 100% do que o recurso permite é real para todo mundo. Sim. É real para todo mundo. Para todos. E é uma herança da própria fase de implantação, que tem muitas Sim. coisas, fica bem carregando ineficiência. Verdade. Sim, Também sim. acho. E quando está tudo caminhando, é difícil você parar para fazer esses ajustes e tudo mais, né? Verdade. E uma pergunta, a gente está quase encerrando, ainda temos mais uns minutinhos, mas assim, o que vocês, depois de tudo que a gente conversou, eu acho que assim, algumas coisas ficaram muito, muito marcadas, né? Então, saber o que você tem dentro da sua instituição, dentro do seu sistema, conhecer o que você tem é um ponto muito positivo, conhecer como você está, onde você está, para onde você quer seguir, isso é muito importante. Como fazer isso? Então, buscar dados que estejam no sistema e que eles estejam disponíveis para fazer uma previsão em momentos ágeis, né, que você tem que agir rapidamente, né? Eu queria entender de vocês, o que seria fundamental para que você tenha respostas rápidas no momento que você precisa? Tecnologia de rápida escalabilidade, uma aceleração digital otimizada e organizada. O que vocês, se tivesse que eleger alguma coisa hoje para vocês caminharem de maneira mais efetiva, mais otimizada frente a uma crise, o que vocês elegeriam? E aí, Cláudio, a provocação junto, tá? Não é só para os dois, não. Você também tem que responder essa. Eu não, estou esperando eles dizerem que vão contratar a Focus, mas eu vou ficar calado aqui, porque... Mas eu vou Fique calado, né? Vou dar um gancho só aqui para isso. De novo, tem a ver com a nossa missão, né, de estar preparados para o que vem por aí. A gente sempre fica preocupado se vem outras crises como essa, né? E o exemplo que eu dou quando penso em escalabilidade, Ângela, alguns hospitais que rapidamente conseguiram preparar seus serviços de telemedicina para a escala assim, gigante. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 hospitais americanos e um que é a Mayo Clinic. Eles disseram o seguinte: antes da pandemia, 5% das nossas consultas ambulatoriais eram feitas de maneira remota, 5%. Começou a pandemia e o número hoje é de 90%. Olha só. É feito de maneira remota. Isso ali no topo da nossa segunda onda. Então, foi ali para outubro do ano passado, do ano retrasado, né? Muitas datas para a gente lembrar. Qual é o ponto? É que, veja, se o serviço, a tecnologia não fosse escalável, não dá para fazer essa inversão de sair de 5% e ir para 90%. Num curto espaço de tempo, né? Num curto espaço de tempo, né? Também uma outra, tinha um hospital pediátrico, eles tinham cerca de 60 teleconsultas dia e pularam para 800 no início da pandemia. Então, se não tem infraestrutura, não tem processos, né, não tem sistemas que deem conta de algo tão escalável, né, aí cria-se gargalos e que com os gargalos a gente não vai conseguir atender o paciente e ganhar também eficiência e tudo mais. Portanto, a gente tem que fazer as escolhas tecnológicas de maneira correta, que garanta a escalabilidade dos negócios e dos processos, né? E o que está lá embaixo, porque dá apoio a tudo isso que está aqui em cima. Tá? Então, tem que pensar em escalabilidade. Perfeito. Milton, Emanuel? Aqui cabe até essa questão da teleconsulta, né? Só uma informação importante. Março de 2020, então, o Brasil descobre... Em dezembro de 2021, 9 meses depois, o Ministério regularizou a possibilidade da gente passar a cobrar a teleconsulta, 9 meses depois. Então, a gente estava em guerra, né? E ficamos 9 meses atendendo por WhatsApp, por telefone nosso, não tinha outra.
Não tinha como fazer diferente. E depois alimentando o PEP. Isso é uma informação importante. Eu acho que, em termos de tecnologia, eu vou mais para a tecnologia. O que a tecnologia pode fazer, eu acho que não tem saída. O nosso pronto-socorro que está atendendo, vou falar só do pronto-socorro, que está atendendo lá, porta aberta, ela tem que cada vez mais ter protocolos. Então, eu estou atendendo, é AVC, é assim, 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 vai internar ou não tem. Cada vez mais, a gente vai ter que, cada vez mais, colocar no caminho cada um dos diagnósticos que chegam para a gente. Senão a gente desorganiza ainda mais, porque eu não sei o que eu vou fazer com ele, ele acaba ficando no pronto-socorro, deitado numa maca, porque pode ser que a tecnologia, não diretamente, mas a tecnologia não contribuiu. E aí, a partir daí, pegando um pouco o que o Cláudio falou, aí eu começo a prever as coisas, porque eu tenho AVC, vou voltar no mesmo exemplo, tenho a pressão alta, estou com a glicose, AVC, 3 dias de internação, e sai do pronto-socorro agora e vai para a UTI. Eu acho que não tem outra saída, isso parece antigo, né? Mas a gente aqui... Mas é real, né? Mas é real, né? Nós temos muito a evoluir nesse sentido e vem também já aí no gancho de cada vez mais estruturar a informação desse pré-sal que está lá, misturado com água, com sal, né? Tá? Uhum. Acho que é isso para concluir, né? Tá. Emanuel. Eu gostaria de tocar falando em escalabilidade também, e aí eu penso também em produtividade, né? Eu acho que uma tecnologia que é pouco explorada no mundo hospitalar e que a gente já começou a fazer aqui com muito sucesso até, é a implantação de RPA, são os robôzinhos de automação de processos. Isso nos poupa mão de obra, garante qualidade no processamento de dados. A gente está colocando agilidade, né? Agilidade. Então, assim, é uma tecnologia que já está disponível. A gente precisa avançar mais e pensar nessa solução, na aplicação dessas soluções para múltiplas disciplinas. Outras atividades, né? Outras atividades. Então, uma coisa que deu muito certo aqui, nós temos um volume de agendamento, seja ambulatorial, seja de fisioterapia, de terapias, no modo geral, gigante aqui. Nós fazemos mais ou menos 20 mil agendamentos por mês aqui, só na unidade de Ibirapuera. Né? Se você juntar todo o Brasil, vai dar um pouco mais. Nós colocamos um robô, um processo automatizado, que se relaciona com o SIGA, que é o nosso sistema aqui do município, que é o sistema que faz o referenciamento, né? E aí, todo esse processo que antes tinha uma equipe para fazer, pegar do TASI, colocar no sistema, é uma agenda, né? A agenda do SIGA, e vice-versa, pegar do SIGA, voltar, que faz a regulação, voltar para o sistema do TASI, nós colocamos um robô que faz esse processo. Então, imagino que isso funcionou muito bem. Nosso processo de faturamento ambulatorial já é robotizado. Nosso processo de solicitação de autorizações junto aos convênios também, boa parte dele já é automatizado, então, nesse sentido. Então, a gente ganha agilidade. Isso dá poder de escalabilidade em termos de assumir mais tarefas usando essa tecnologia. Então, acho que eu citaria isso também como uma boa ferramenta. Angela, posso contribuir um pouco aqui também? Lógico. Eu acho que uma coisa importantíssima, né? Assim, até fazendo uma analogia aí com os nossos pacientes, né? Que são os nossos usuários aí do nosso sistema, um bom tratamento, né? Ele começa por uma boa anamnese, né? Um bom diagnóstico, depois um bom plano de cuidados, né? Tudo isso é o processo para que a gente tenha sucesso, né? Com aquele atendimento, com aquele cliente, e que ele saia com saúde e tudo mais. Então, eu vejo que para a organização é a mesma coisa, né? Eu entendo que a gente precisa primeiro conhecer melhor, analisar melhor tudo que a gente tem, né, disponível. Cada organismo é diferente do outro, né? Cada instituição é diferente da outra, então tem momentos diferentes, disponibilidades diferentes, recursos diferentes.
Então, essa parte da anamnese, do diagnóstico, é fundamental para que se possa fazer um bom planejamento, né? Acho que o planejamento, ele torna um caminho viável para tudo aquilo que a gente tem que fazer pela frente, né? Então, a gente vê que são muitas tecnologias disponíveis no mercado, temos aí inteligência artificial, temos robôs, temos tecnologias para fazer a otimização de processos de todas as áreas do hospital, né? Desde a área de recursos humanos, área de atendimento, processos cirúrgicos, processos de internação hospitalar, de hotelaria, né? Cada vertente, cada segmento dentro de um hospital, a gente pode dividir em processos e verificar que temos muita coisa disponível no mercado que pode nos ajudar, né, a otimizar todo esse atendimento e toda a nossa organização e gestão e resultados, né? Não só resultados econômicos, mas também resultados de qualidade de assistência, né? Então, eu acho que, de novo, se eu tivesse que resumir, né, eu acho que o principal seria um bom diagnóstico, um bom planejamento, né, para que a gente possa realmente ter um plano de ação voltado aí para tudo que nós precisamos fazer no momento certo, na sequência certa, né, e usando o melhor dos recursos em cada uma das etapas, né? Porque não adianta a gente, muitas vezes, como o Milton falou, você ter lá uma tecnologia, mas você não está utilizando ela adequadamente, ou você não está inserindo os dados adequadamente. Então, tudo isso faz parte de um processo de planejamento que precisa ser muito bem feito, né? Então, essa seria a minha contribuição aí para... Perfeito. Fundamental, a sua fala, Fábio. Assim, você precisa enxergar onde você está e o que existe de oportunidade para fazer as escolhas, né? Para nós não sermos vítimas da intempestividade, né? Poxa, surgiu algo novo e aí vem um cara de TI super entusiasmado e vende a ideia internamente e às vezes não é a melhor opção para aquele momento, né? Então acho que esse diagnóstico é fundamental para si. É um autoconhecimento institucional. Nós fizemos aqui e realmente é muito bom. Perfeito. E aí a gente, na Healthcare Alliance, nós estamos aí em parceria com a FUCS, né, fazendo esse processo de diagnóstico nas instituições. Santa Casa já passou por esse processo de diagnóstico, a ACD também. E é fundamental esse diagnóstico para que a gente possa tracejar esse planejamento, né, com os pés no chão, com os recursos que nós temos, com a capacidade que nós temos. E então estamos à disposição aí também no mercado para ajudar qualquer cliente nesse sentido e tá caminhando junto, né, com todos nessa trajetória, porque esse que é o principal trabalho que a gente desenvolve em conjunto com a Focus, né, de acompanhar as instituições no sentido de o que nós vamos fazer em cada etapa e como nós temos que fazer cada uma dessas etapas para chegar realmente num ponto que a gente considera que nós já estamos evoluindo bastante aí com a transformação digital, né? Visando sempre o sucesso do cliente, né, Fábio? Eu acho que essa é um objetivo que a gente tem muito forte dentro da Healthcare Alliance, né? A gente quer entender o momento do cliente e fazer com que ele caminhe por uma estrada mais tranquila, otimizada. Isso a gente tem feito bastante com o Cláudio. E, Cláudio, não sei se você quer falar um pouquinho dessa pesquisa que a gente está para lançar a respeito de entender digitalmente como as instituições estão preparadas para as novas crises. Não sei se você quer abordar um pouquinho disso. Sim, Ângela. A gente tem que sempre trabalhar com alguns métodos, né, para fazer essa avaliação diagnóstica que o Fábio comentou, né? Sempre um bom diagnóstico vem a partir de uma boa avaliação, né? E eu gosto sempre dessa mesma metáfora que o Fábio usou, né, da anamnese, do exame físico,
e na área da transformação digital não é diferente. Nós precisamos de saber analisar bem onde estamos para definir para onde vamos. Então, fazemos isso nessa parceria com a Healthcare Alliance, usando o índice de maturidade digital da Folks. Tem um índice também de telesaúde, quem não respondeu também pode responder. E aí, nas nossas conversas, né, eu, Ângela, Fábio e outros da Healthcare Alliance, nós ficamos pensando como é que poderíamos entender se de verdade as instituições de saúde estão preparadas para crises tais como uma onda, né, da Covid-19. E a gente vai disponibilizar nos próximos dias um questionário que avalia alguns pontos, né? Avalia, por exemplo, Analytics. Será que a instituição usa Analytics de verdade? Tem apoio à decisão clínica para orientar o médico em qual é a melhor conduta, né? Existe também painéis de gestão à vista ou de gestão estratégica para disponibilizar informação, né? Segurança da informação, de fato, os hospitais estão com um monte de gente em home office ou a própria telesaúde, então, será que tudo isso está garantido mesmo? Ou é só parte do nosso interesse que seja? A gente quer ver onde estamos hoje. E aí, esse questionário vai ser disponibilizado e todos poderão responder como também fonte de inspiração. Toda vez que a gente se depara com um modelo que nos avalia, serve para nos inspirar o que fazer, né? Então, se lá fala de apoio à decisão clínica, com um protocolo clínico específico para COVID, né? Tem também que olhar para dentro de casa se tem ou não, e dali vai fazer uma conversa da área de TI com a área assistencial, né? E assim, essas avaliações servem para nos inspirar. Então, a gente vai liberar isso em conjunto com a Healthcare Alliance nos próximos dias e vamos ter um panorama de o quão pronto estão os hospitais para combater crises tais como da Covid-19. Perfeito, perfeito. Bom, eu não sei se temos algumas perguntas, a princípio, acho que todas foram respondidas, mas caso surjam algumas perguntas dos participantes, nós encaminhamos na sequência para vocês, né? Tem um comentário aqui de Camila: o TASI, ao meu ponto de vista, a melhor ferramenta de TI que já trabalhei, otimiza a gestão e tal, falando a respeito de um ERP. Temos também a mesma colocação a respeito de MV. Então, acho que assim, os ERPs robustos dão todo esse suporte, né, para as instituições, mas existe realmente a necessidade de aprimorar a utilização, né? Bom, pessoal... Exato. De nada Sim. vale, né, Angela, ter um bom sistema, seja qualquer um do mercado, né, se a gente faz um uso marginal da tecnologia que ele oferece, né? Sim, Paga-se muito para ter um sistema, né, tem um valor de implantação e a gente tem que fazer uso pleno dessa solução. Aliás, tem um hospital que usou um nome que eu acho fantástico, às vezes eu tento copiar, se eles estiverem aí vão ouvir, que sou pleno. Ou seja, usar plenamente a solução, né? Faz todo sentido. Não, o Milton tem uma solução implantada, Emanuel tem, e o esforço é torná-lo muito bem utilizado, com todas as suas potencialidades, e tendo isso como guia principal, se plugar várias outras soluções, né? E até um pouco do papel que a Healthcare Alliance tem, né? De ter um portfólio de soluções que se integram com os ERPs principais do mercado, tornando-os muito mais robustos. Então, eu acho que é um caminho natural que os hospitais precisam fazer. E precisa só organizar como fazer. Mas vocês falaram em algum momento também de acelerar, e eu gosto muito dessa palavra. O projeto nosso chama-se PADS, né, que é Programa de Aceleração Digital em Saúde. Mas não dá para acelerar de qualquer jeito, tem que ter uma metodologia para fazer isto, para evitar que você acelere e bata o carro no poste, como eu sempre falo.
Perfeito, perfeito. Emanuel, Milton, Fábio, mais algum comentário? Porque nós estamos encerrando por hoje, já deu a nossa 1 hora e pouquinho já, o papo está muito, muito bom, agradeço imensamente todos vocês. Alguma consideração final para a gente encerrar? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de rever os amigos, de debater assuntos de interesse aí para o nosso setor, que são relevantes. Eu acho que isso contribui com todos, né? E nós também estamos num processo de aprendizado, e compartilhar é o jeito mais inteligente, né, de evoluir. Então, eu acredito que eventos assim enriquecem a todos nós. Então, muito obrigado aí pela participação. Bom, da minha parte, eu vou até pegar um comentário último aqui, um dos comentários, dos muitos que tem, que agradecendo o ensinamento. Todos aprendemos, né? Então, assim, eu quero agradecer novamente por essa oportunidade de estar aqui com vocês, passar um pouco da nossa situação, um pouco da nossa vivência e aprender. Então, acho que, pegando um gancho aqui, num dos comentários, eu também aprendi muito e quero agradecer a todos vocês. Muito bom. Eu quero não só agradecer, mas parabenizar, né? Porque o Milton, o Emanuel tem um desafio gigante em instituições filantrópicas e que não é fácil fazer isso, né? E parabenizar também a Ângela e Fábio pelas atividades da Healthcare Alliance. E vamos em frente, vamos acelerar, vamos fazer a transformação digital. Perfeito. Fábio? Eu também gostaria de agradecer aí a participação dos nossos amigos aqui, né? Já são amigos aí de longas datas. Não vamos citar quantas datas assim, né, Milton? Por favor. Acho que você é dos mais antigos. Você já deu uma pista do bug do ano 2000, tá bom. Ano 2000 então, fecha. Vamos daí para frente, né? E realmente é muito bom, né, poder participar desse tipo de mesa com essa troca de experiências, troca de informações, visões de futuro de cada instituição, de cada profissional, porque isso só enriquece, né? E então agradecer também a participação aí de todos os participantes aqui que estão na sala com a gente. Atingimos mais de 70 pessoas aí participando, e isso com certeza é fundamental para que a gente possa criar, né, esse ambiente de transformação, né? É um ambiente onde a participação de todos, a vivência de todos, a experiência de todos vai ser fundamental para que a gente consiga cada vez atingir melhores resultados aí para as nossas instituições e principalmente para os pacientes, né? Que é sempre o nosso foco principal de tudo que a gente faz, né? Então, com isso também já aproveito para convidá-los a todos a continuar na nossa semana de transformação digital, nas próximas mesas que temos por vir, que são mesas bastante interessantes, com temas específicos, onde também podemos aprender bastante, discutir bastante com todos os profissionais que estarão conosco aí nesses próximos 3 dias. Muito obrigado a todos aí, obrigado, Ângela, obrigado, Cláudio, Milton, Emanuel. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazerzão estar com vocês. Sempre rica essa nossa conversa, sempre, sempre. Muito obrigada, um abração para todos e nos vemos nas próximas mesas, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, até mais. Até mais a todos. Bom dia, até Tchau, mais. tchau. Bom dia.